Oiê, tudo bem? Hoje eu quero te contar uma história sobre quem nós somos. Essa história tá nesse livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Se eu estiver falando o nome dele errado, sinto muito. E esse livro é muito bacana, eu adoro esse autor, adoro os livros dele, então se você ainda não leu, leia que vale muito a pena. Essa história fala um pouquinho sobre quem nós realmente somos, além daquilo que nós temos. E eu acho que essa é a questão, né, da terapia. A gente faz terapia para descobrir quem nós somos, ou deveríamos estar fazendo para isso, tá? E essa história se chama O Anel de Diamantes. Então conta lá no livro que o Eckhart ele estava visitando uma mulher que estava muito doente, né? Ele fazia visitas como um mentor, como um conselheiro espiritual. E ela estava com câncer, um câncer terminal. A situação dela estava bem difícil. Ela tinha 40 e poucos anos, era professora. E nessas visitas eles costumavam ficar em silêncio, meditando, né? Meditando ali na presença, né? No aqui, no agora. Em dessas visitas, em um desses encontros, ele chega lá e encontra essa mulher completamente perturbada. Ela tá fora de si, muito perturbada, muito incomodada, muito chateada, porque sumiu um anel de diamantes que ela tem. E ela acha que quem roubou esse anel de diamantes é a cuidadora dela, foi a cuidadora que furtou esse anel. Ela fica muito indignada, poxa, quem que faz isso com uma pessoa que está em seu leito de morte, né? Faltavam poucas semanas de vida para ela. Então ela fica muito ali, muito chateada, muito incomodada e tal. E o Eckhart só ouve ali, só presta atenção nas reclamações dela. E em um certo momento, quando ela se acalma um pouco, ele pergunta para ela. Ele fala assim, eu vou te fazer duas perguntas. Você nem precisa me responder agora. Pensa um pouquinho, sente aí um pouquinho, depois você me responde. A primeira pergunta é, você tem consciência que em algum momento você vai ter que se desapegar de tudo na sua vida? Inclusive desse anel, inclusive do seu corpo, inclusive do que você chama de vida? Porque ela estava, né, como eu falei, ela estava com câncer terminal e ela ia morrer em breve. Ele falou, então você tem consciência de que daqui a pouco você vai passar por isso? E a segunda pergunta foi, não ter esse anel tá fazendo você se sentir inferior, diminuída de alguma forma? Não possuir esse anel de diamantes, que tem um valor sentimental e um valor monetário também bem alto, está fazendo você se sentir diminuída ou inferiorizada? Essas foram as duas perguntas que ele fez para ela. Bom, ela ficou em silêncio alguns minutos e disse, olha, no primeiro momento eu senti que sim, eu estava sendo diminuída pelo fato de não ter mais esse anel, mas depois eu silenciei essa fala da minha mente e percebi que não, que ter esse anel ou não faz diferença em quem realmente eu sou. Eu sou algo para além das coisas que eu tenho. E quando eu me dei conta disso, eu consegui sentir uma paz, sentir o ser dentro de mim. E foi a primeira vez que eu experimentei isso. O Eckhart Tolle falou assim para ela. Ele ficou muito feliz, né? Primeiro por ela ter experienciado o ser. E aí ele explicou para ela. Ele disse que, na verdade, o anel estava na mente dela como uma espécie de pensamento de posse. O ego, nosso ego, gente, ele precisa se identificar com as coisas. É essa a função do ego. E ele pega algumas coisas e se identifica como se elas fossem nossas, ou seja, como se elas pertencessem à nossa identidade. Principalmente coisas que têm um valor alto, coisas que foram grandes conquistas, ou que foram passadas de geração em geração, coisas das quais a gente se identifica. E quem faz essa identificação é o ego. A gente pode valorizar as nossas coisas, a gente deve se preocupar com as nossas coisas. Porém, todas as vezes que a gente perder algo e sentir, de alguma forma, essa perda, na verdade, quem está perdendo uma parte da sua identificação é o ego, não somos nós. Quando a gente aceita totalmente essa perda, o ego diminui de tamanho. E aí, quando o ego diminui, a nossa essência consegue florescer. Agora eu vou fazer uma aspas nessa história. É por isso que muitas religiões, muitas filosofias pelo mundo têm a ideia do desapego como parte desse processo de autoconhecimento. E eu não estou aqui falando para você se desapegar dos seus bens. Estou te dizendo que se você concentrar o objetivo da sua vida em acumular coisas e se identificar o tempo inteiro com as coisas, você não vai se conhecer. E provavelmente você vai sofrer, porque inevitavelmente na vida a gente perde uma coisa ou outra.
Então a essência, quem nós realmente somos, se você tem esse desejo de descobrir quem você realmente é, você precisa aprender a lidar com as coisas de forma mais desapegada. É isso que essa história fala. Não quer dizer que você não deve, né, como fala na história, trancar a porta da sua casa ou permitir, né, que as suas coisas sejam roubadas. Não é isso. Ver o desapego como uma ferramenta poderosa contra o nosso ego. Porque o ego vai em direção às posses, o ego vai em direção ao aprisionamento. E o desapego é a libertação. E só através dessa libertação, dessa soltura, é que a gente consegue fazer o ser, a essência, emergir. Bom, voltando lá para a história, essa mulher, ela não só perdeu esse anel de diamantes, como ela decidiu doar todas as coisas dela. E quanto mais ela doava coisas e desapegava das coisas, mais esse ser, esse brilho emergia dela. Ela começou a desapegar do corpo, desapegar dos relacionamentos, desapegar da vida, porque ela estava num processo de morte. E no livro conta que quanto mais a morte se aproximava e mais desapego essa mulher ia experimentando, mais uma luz intensa dentro dela brilhava. Ela faleceu. E logo depois que ela morreu, encontraram o anel de diamantes caído embaixo ali de um armário de remédios. Ou seja, o anel esteve ali esse tempo todo. Ele só serviu mesmo como uma ferramenta para ela poder desapegar e fazer a passagem dela cada vez mais leve. Não é errado a gente ter orgulho daquilo que a gente conquistou de maneira nenhuma, mas a gente não pode deixar que esse orgulho coloque a gente num lugar superior ou inferior diante de quem nós realmente somos. Espero que você tenha gostado dessa história e possa refletir um pouquinho sobre o ego, sobre a posse, sobre o orgulho, como desapegar das coisas e ser mais leve. Um beijo no seu coração, até mais.